Contracapa. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do ContraCast. Eu sou a Cândida. Eu sou o Gilson. E eu sou o Lucas. E hoje o que a gente quer propor é uma conversa, né, uma discussão sobre os vilões na literatura infantil, historicamente, contemporaneamente. A gente vai trocar um pouco essa ideia e, para embasar uma parte dos nossos pensamentos, a gente tem aqui uma edição de Todos os Monstros da Terra, Bestiários do Cinema e da Literatura, do Adriano Messias, que basicamente vai ser um pilar aí para alguns dos nossos argumentos e para alguns dos nossos pensamentos. Bom, já que a gente vai conversar falando sobre vilões, eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que os vilões na história infantil, eles atrapalham ou eles contribuem para uma história? Será que não seria melhor uma literatura infantil sem malvadinhos, sem sustos, sem medos? Bom, os vilões, eles têm um papel na estrutura da própria narrativa, mas lá no início, quando tinha os contos de fadas eram contos orais que rolavam nas próprias comunidades campesinas, a gente vê os vilões como representantes de uma moral errada, de uma moral, digamos, ruim. E eles serviam para passar exatamente esse pensamento do que as pessoas não deveriam fazer, ao contrário do que as pessoas deveriam fazer em relação aos heróis dessas histórias. Então, eu não sei se... Eu acho que é possível de a gente ter histórias sem vilões, mas não necessariamente seria melhor se a gente simplesmente excluísse eles da humanidade, digamos assim. É que eu tenho uma ideia que literatura infantil, às vezes, ela tem que ser bonitinha, tem que ser limpinha, assim, fofinha, sabe? Eu não sei se isso sempre é o melhor na literatura infantil. Não sei se é isso que também as crianças gostam, ou se isso é o mais adequado. Não sei, o que tu acha, Gilson? Eu acho que criança também gosta de aventura, né? Então, o vilão tá ali para representar alguma coisa que também vai mexer com a emoção das crianças, das pessoas crianças, né? Porque, como a gente viu naquele texto que o Lucas mencionou, antigamente esses textos não eram só para crianças, eram para adultos também. E as crianças precisam de exemplos e precisam repetir para aprender alguma coisa. Então, os vilões, nesse aspecto, são interessantes. Eu não tenho uma opinião bem clara se uma história totalmente isenta de vilões funcionaria, porque talvez ela perdesse um pouco a graça. Eu não tenho ideia. Na verdade, eu nunca vi uma história sem vilão para crianças. Sobre a literatura infantil ser bonitinha e tal, eu não vejo muito dessa forma. Tem uma série aí de referências e exemplos de livros que não são não necessariamente seguem o que é uma história bonitinha, e mesmo filmes, e são bons e, bom, fazem um sucesso também com as crianças, sabe? Eu não sei, eu não vejo muito essa referência do bonitinho, até porque também o bonitinho é uma questão de opinião, né? E eu acho que é muito importante da gente comentar e da gente ter isso na cabeça, que, de novo, há muito tempo, lá nos primórdios dos contos de fadas, as crianças compartilhavam os espaços que hoje a gente considera adultos com os próprios adultos. Elas não eram vistas como uma criança, elas eram mais vistas como adultos pequenos. E então, essas histórias, elas eram bem escatológicas, assim, tinha esquartejamento, tinha muito, muito sangue. E as crianças estavam lá e ouviam. E o que fez essas histórias mudarem, o que fez a Rainha da Branca de Neve, por exemplo, que nas histórias mais primitivas, ela é deixada para morrer enquanto ela dança com sapatos em brasa. E o que muda disso para a história da Branca de Neve de hoje, na verdade, não foi porque ela começou a ser contada para crianças ou teve a intenção de ser contada para crianças. Essas mudanças nas histórias infantis, nas histórias que hoje em dia a gente considera infantis, né, que são esses contos de fadas, eles aconteceram porque os contadores mudaram dos ambientes campesinos para os ambientes burgueses. E essa parte de sangue, esquartejamento e estupro e sexo, ela não ia de acordo com uma série de morais burguesas e religiosas dessa época específica, ali, século XVIII. E foi por isso que essas histórias acabaram sendo, de uma certa forma, amenizadas.
É claro que hoje em dia a gente não se vê contando essas histórias para crianças, né, daquele jeito que era contado antigamente. Mas não necessariamente a história precisa ser fofinha para ela ser contada para crianças, sabe? Tá, mas agora você falou um negócio que me chamou a atenção, né? Então, teve uma transição na cultura humana que adaptou a história para um novo público, né? Isso quer dizer que quando a gente escreve, agora eu tô falando do ponto de vista de escritor, a gente tem que pensar nos pais das crianças também, ou a gente tem que pensar nas crianças quando a gente escreve uma história infantil? O que vocês acham? Gilson, Lucas, quem se arrisca? Eu acho que pensando nos pais das crianças, eu como pai, eu acho que quando a gente escreve uma coisa mais palatável, auxilia o pai a contar a história, ou a mãe, no caso, também. Pensando, a gente tem que pensar, eu acho que nos dois lados, né? Porque se a criança vai te fazer uma pergunta muito difícil, daqui a pouco tu vais precisar saber responder. E para a criança, a gente tem que escrever pensando também na criança para ser uma coisa muito interessante para a criança, senão ela logo vai ficar enfadada e não vai querer seguir adiante com a história. Então, eu acho que é importante pensar nos dois aspectos, no lado paterno e no lado filial também. Eu concordo contigo, Gilson. Eu acho que a gente não tem que excluir nenhuma das duas partes, até porque em muitas ocasiões são os pais que leem as histórias para as crianças, né? E em todas as ocasiões são eles que pagam os livros. Então, a É bem prática essa questão. A gente tem que pensar, claro, nos pais. A gente não pode simplesmente excluir eles dessa equação, sabe? Mas o livro infantil, ele não pode ser um produto dos pais, sabe? Ele tem que ser pensado nas crianças. Eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é que a literatura infantil, ela é uma ferramenta para que se atinja essa criança em algum ponto, sabe? Mesmo que a nossa intenção com aquele livro seja puro entretenimento, ela vai auxiliar aquele pai a entreter aquela criança durante pelo menos o tempo que ele está contando aquela história. Ou a própria criança está lendo aquela história, sabe? Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente está escrevendo o livro infantil, e isso não difere muito de qualquer outro livro, a gente tem que pensar o que eu quero passar com esse livro, qual é a mensagem que eu quero que esse livro passe, como que é a melhor maneira de fazer isso, e qual é o público que vai consumir isso, sabe? No meu caso, pro meu TCC, eu escrevi um livro de literatura infantil que procura tratar o assunto morte com a criança. Mas esse livro vai ser uma ferramenta que vai auxiliar um pai a trazer esse assunto para o seu filho ou para sua filha, sabe? Não é o livro, não vai simplesmente explicar tudo. A gente tem que pensar em todos os pontos, sabe? Um ponto que eu achei muito interessante na nossa leitura que a gente fez em conjunto foi que, de certa forma, esses livros nos ajudam a sobreviver aos perigos simbólicos do mundo. E eu até anotei essa frase, porque antigamente os perigos eram maiores, hoje os perigos, não que não existam, mas são um pouco menores do que antigamente. Então, eu acho que eles representam uma forma de a gente conhecer esses perigos, aprender a lidar com eles. Eu digo a gente porque eu também já fui criança, então eu me ponho no papel da criança que eu já fui também. Fiquei pensando, né, já que o vilão ele tem um papel tão essencial, tanto na história quanto pro público que lê, né? Sei lá, que tipo de vilão vocês gostariam de ter escrito? Qual foi o vilão mais legal, mais interessante que vocês já viram na literatura? Eu, por exemplo, sou fã de contos russos, né? E tem uma história que eu acho incrível que o vilão é um rei. Normalmente os vilões são inimigos do rei, né? Não, nessa história, quem arma tudo contra os personagens, né? Que tem que resolver os problemas é o rei. Isso é uma coisa meio incomum, vocês não acham? E aí, o que vocês dizem sobre isso? Sobre vilões favoritos? O Lucas quer começar? Pode ser, mas antes, qual é esse conto que tu tá falando, Cândido? Desculpa, o nome do conto. Bom, eu não saberia dizer exatamente um vilão favorito que eu tenha. Eu gosto de vilões atrapalhados, assim, vilões humorados, atrapalhados e que chamem a atenção um pouco pelo humor. Eu particularmente sou muito fã também de vilões que
são piadistas, assim, sabe? Eles quebram a estranheza da situação e a maldade da situação de se ser um vilão com piadas, com humor, com essa quebra de expectativa, sabe? Eu sou muito fã desse tipo de vilão. Na verdade, eu sou muito fã desse tipo de personagem que é bem comum em heróis, assim, sabe? A gente vê muito isso nos personagens do Harrison Ford, como o Indiana Jones ou o Han Solo, que são caras que estão toda hora quebrando o gelo com alguma piadinha, sabe? Eu amo esse tipo de personagem sendo herói ou vilão. Na questão dos vilões, eu, por exemplo, adoro o Coringa, que ele chega a dar um tom ácido pra esse humor que ele tem, sabe? A história da qual eu estava falando antes é A Menina Sabida. Nessa história, uma menina de 7 anos resolve alguns enigmas que um rei propôs para um camponês, no caso o pai dela, né? E ela consegue resolver isso e no final das contas, ela tem uma espécie de vitória judicial e além disso, uma espécie de prêmio no final por ela ter conseguido resolver essas charadas, né? E por falar em esperteza, a gente pode também citar o exemplo da Sherazade, que enganou o sultão através de várias noites contando histórias para ele e, de certa forma, foi a campeã do conto. Mas ele como vilão não é muito digno de nota, né? Era só um cara malvado, cruel e mal amado e... Sim. Qual era a outra palavra que eu pensava? Mal amado e teimoso, porque ele podia ter escolhido qualquer princesa, enfim. Enfim, esse vilão não é legal. E machista também, né? Mas na época, né? Não podia esperar outra coisa. Sim. Eu não sei. Eu gosto do vilão dessa história, porque ele acha que ele se acha esperto, sabe? E aí ele acaba vendo que a esperteza dele não é a maior do mundo e ele tem que reconhecer isso. Esse tipo de vilão me chama atenção porque, na verdade, tem muita gente que se acha por aí. E isso já aconteceu comigo também. E a vida mostra que não é bem assim, sabe? Eu acho que esse tipo de vilão me daria gosto de escrever e ver fracassando, sabe? Essa esperteza, na verdade, é uma ingenuidade, né? Bem lembrado, é uma arrogância, né? E a gente sabe que, às vezes, o arrogante tá a um passo da queda, sem se dar conta. Sim. Tem um provérbio que diz: arrogância precede a queda, se eu não me engano. O orgulho precede a queda, alguma coisa assim. Mas existe, né? Tem gente... aquela coisa do futebol, né? Entrar de salto alto, né? Isso não é novidade no mundo. Sim. Mas isso, acho que um vilão que cair pela arrogância seria um que me chama atenção. Olha, eu acho que o papel ensinador não é o cerne dele. Eu fico com o Gilson que diz que o papel do vilão é promover uma aventura, é ser o gatilho para a ação do herói, né? Porque não sei se as histórias servem necessariamente para ensinar alguma coisa. As histórias, elas são arte, e a arte, ela tem que tocar o coração. Se é para aprendizagem de uma coisa útil, se é pelo mero deleite, isso tanto faz. Então, pelo menos não me sinto confortável de fazer um vilão ou ler vilões que não ensinam coisas. E eu não espero isso sempre da literatura e da arte em geral. Mas de certa forma a criança aprende pelo deleite, né? Ela precisa ter uma coisa que há deleite, porque senão ela não vai se interessar. Então, mesmo que seja só deleite, alguma coisa ela vai aprender, porque criança aprende sempre, né? Mas isso não é só para criança, né? Quem é que gosta de fazer coisa chata e aprender do jeito chato, né, Gilson? Sim. Entre nós, né? Bons textos, boas aulas, boas conversas são sempre melhores do que... Claro. Chatice. Talvez eu fosse ser capaz de colocar um vilão ou até mesmo um herói não tão bem definido no polo mal e bem. Mas eu acredito ainda nessas duas categorias de alguma forma. Eu acho que existem comportamentos humanos para os quais não há desculpa, para os quais não há justificativa, nem psicológica, nem de qualquer ordem. Então... isso também pode aparecer em alguma história que eu vá escrever, em alguma história que outras pessoas escrevam, porque eu acho que não sou só eu que, sei lá, considera o infanticídio um crime, né, por exemplo.
Eu também considero um dos Assim. piores. Bom, E tu, Lucas, como é que tu te posiciona sobre isso? Tu te sente mais confortável com esse cânone moderno dos vilões e heróis mais cinzentos, digamos, ou mistos de cor, ou tu te acha que tem espaço na nossa sociedade ainda para vilões polarizados e heróis polarizados? Essa polarização moral, ela vem sendo cada vez mais diminuída em histórias pop, assim, em cultura pop, porque esse público que consome esse tipo de coisa, ele se identifica menos com essas moralidades tão regradas, que estão muito mais de acordo com ideias religiosas e até mesmo conservadoras em vários pontos, sabe? Então, geralmente, quem estabelece o que é bem e o que é mal é uma entidade que está no poder, sabe? E eu acho que para esse público específico é difícil de tu fazer encaixar um vilão que seja simplesmente mal. Ele vai acabar sendo difícil de ser de ser identificado pelo público. No entanto, existem nichos, existem sim muitas pessoas que veem a vida dessa forma, sabe? Que conseguem visualizar o mundo e decidir as ações como preto no branco. Para essas pessoas, eu acho que funciona mais vilões e heróis com moralidades bem definidas. Eu, particularmente, não consigo ver a vida dessa forma. Eu acho que tudo depende muito do contexto. Então, nesse sentido, sim, eu me sinto bem mais à vontade com essa subversão. E sendo possível colocar numa história um vilão que não seja simplesmente a representação do mal, que seja um vilão que pode sim fazer coisas ruins por algum motivo e não necessariamente ele seja uma pessoa má que precisa ser erradicada da história, sabe? É isso, eu realmente me sinto mais confortável dessa forma, pensando dessa forma. Certo, mas o que me chama atenção, na verdade, quando a gente conversa sobre esse assunto, primeiro eu acho que crianças pequenas, elas não têm muita dificuldade entre mal versus bom. Crianças pequenas normalmente têm, pela minha experiência, claro, eu não sou uma especialista, mas, sei lá, eu acho que uma criança de 4 anos entende muito bem sim e não, sabe? Entende muito claramente, eles têm um senso de justiça muito, muito preciso, sabe? Se você prometeu que às 3 da tarde ela ia ganhar um pirulito, aí de ti se tu não entregar, sabe? Elas não conseguem entender que talvez tu estava ocupado, que tu não tinha dinheiro para comprar um pirulito, que tu perdeu o pirulito que ia dar, eles não têm essa flexibilidade. Então eu acho que, falando de crianças, eu penso ao contrário, eu acho que é mais fácil eles entenderem o preto no branco do que os matizes da vida, né? E o segundo aspecto que me chama a atenção dessa tua fala é que, de fato, eu concordo contigo, essa questão de enxergar mais ou menos preto no branco é uma questão de visão de vida. E por isso que eu falei antes que eu acho importante que a gente viva e valorize a nossa sociedade do jeito que ela tá não sei se do jeito que ela tá, mas que a gente valorize a liberdade de pensamento mas enfim, que a gente aceite que as pessoas vivam cada um de sua forma. Liberdade de expressão, né? Porque no fundo a gente tá no mesmo barco, sabe? E se uns conseguem viver a vida melhor assim, boa sorte, sabe? Pelo menos eu desejo para as pessoas, né? Que elas, com a sua forma de enxergar o mundo, elas consigam viver bem, sabe? Eu espero que a literatura infantil possa contribuir para isso. Eu tenho um pouco de dificuldade também, eu enxergo as coisas um pouco mais preto no branco, mas eu também aceito e entendo e acho muito interessante que exista, aliás, essa empatia das pessoas mais jovens. Acho isso muito bacana, mas eu também não sei se exatamente alguns valores que a gente tem se são necessariamente por questões religiosas. Isso é verdade. Porque, na verdade, eu acho que a sociedade vem se moldando de uma maneira a poder conviver melhor consigo mesma. Umas pessoas conviverem melhor consigo mesma. Então, eu acho que a questão de bem e mal seria, eu vou fazer uma coisa nesse sentido
para não ferir a outra pessoa. Então, não sei se isso chega a ser religião, mas eu acho que tem mais a ver com regras de convivência do que com moral em si, moral... O respeito, né, Gilson? Simplesmente sim. se importar uns com os outros, tá, eu também acho que tá acima. Não sei. Não, eu acho realmente muito bacana a questão de eles serem mais, o termo que a Cândida usou, cinzentos, não tão preto no branco. Só que eu queria entender mais, eu queria ter um embasamento teórico um pouco melhor, alguém que já tivesse falado, estudado sobre isso, para eu poder entender, porque apesar de eu achar muito interessante, eu ainda não entendo bem. Então, na verdade, se tu fosse escrever um vilão, tu ainda, com essas características, talvez tu não te sentisse preparado, é isso? Não me sinto e admiro que consegue. Uhum. Lucas, tu já escreveu um vilão como esse? Um vilão com moralidade ambígua, assim? Sim, conta pra nós. Na verdade, eu... É infantil? Não, o livro que eu escrevi pro TCC, ele não tem especificamente um vilão, sabe? Ele trata da morte, a morte é um personagem, mas ela não é o vilão da história. Então, eu diria que não. Eu acho que eu nunca sentei para escrever uma história que tivesse um dito vilão e que esse vilão fosse moralmente ambíguo. Mas, com certeza, eu me sentiria muito mais à vontade escrevendo essa história do que escrevendo um vilão que seja mal por natureza, sabe? Bom, então temos aí um tema que não se encerra numa sentença simples, né? É verdade. A gente não consegue definir o que deve ser um vilão, né? A gente não consegue estabelecer uma lista de regras, artigo 1, sobre o que fazer com um vilão, né? Também não é assunto para um podcast só, talvez. Mas eu acho que é isso. Acho que essa ambiguidade extremamente contemporânea dos vilões é o tema que dividiu a nossa unanimidade sobre esse assunto. Acho que é aqui que a gente vai terminar o podcast, né? Certo, Lucas, concordo contigo. Foi um prazer conversar com vocês. Aprendi muito. Foi ótima, foi uma experiência ótima, apesar de eu ter falado pouco, mas eu achei que foi ótimo. E espero que a galera que tenha escutado tenha curtido e fiquem ligados que no nosso próximo podcast sobre literatura infantil a gente pretende tratar bem mais dos assuntos editoriais e sobre esse universo de publicação de literatura infantil. A gente quer se aproximar um pouco mais disso. É isso aí, um abraço a todos. Tchau, um abraço. Tchau, até a próxima.